Música, vamos começar falando de música um pouquinho. Que tipo de música você gosta? Deixa eu ver aqui, sertanejo universitário. Pelo jeitão eu vou acertar. Humberto Júnior, sertanejo universitário. Não, errei, tudo bem. O que é então? Olha, bolero, muito bom. Rock, ele falou, brincadeira, rock. Alguém aqui gosta de música sertaneja? Não, sertanejo universitário não, sertanejo, deixa eu ver. Chitão de Chororó, quem mais? Tinha um Carreiro e Pardinho. Alguns aqui ouviam no radinho o Zé Bétio, ou não? Claro que ouviam. Alguém gosta de, deixe-me ver, samba? Alguém gosta de samba? Olha lá atrás, samba. Um amigo meu que é muito piadista me contou essa piada ruim, mas eu vou compartilhar com vocês. Ele disse assim, de samba a única coisa que eu gosto é de pagode. Ok, deixa pra lá. Mas enfim, todos nós gostamos de algum tipo de música, de algum tipo de poesia. E isso é algo que próprio Deus colocou em nós. Nós podemos discordar dos estilos e das preferências musicais, não é? Mas todos nós gostamos de música e de poesia, que nada mais é do que cantar uma mensagem que expressa os nossos sentimentos. Ao longo da história, os estudiosos do assunto dizem que as primeiras poesias que foram produzidas, isso não apenas entre o povo de Deus, mas de modo geral, né, ao longo da história, as poesias foram produzidas por causa da sua simetria, por causa das suas conexões e porque estimulam os aspectos emocionais das pessoas. E, portanto, a poesia era usada como cantigas e outros recursos para que as pessoas se lembrassem de fatos importantes. Quando você coloca algo de modo simétrico, bonito e que carregue uma carga de emoção, você se lembra com maior facilidade do que apenas bullet points, do que apenas informações disparadas. Quando existe poesia, quando existe emoção, quando existe música, nós nos lembramos com mais frequência. Aliás, nós vimos isso quando estávamos meditando naquela seção da Bíblia chamada de livros poéticos de sabedoria. A simetria, a poesia. Aliás, a Bíblia tem 8.600 versículos poéticos. Mais ou menos 27% da Bíblia é poesia. Pense nisso. Quer dizer que são mensagens que não falam primeiramente à nossa mente, ao nosso intelecto. São mensagens que falam às nossas emoções, ao nosso coração. E os homens de Deus, os poetas, continuamente inspirados por Deus, usavam desse recurso para comunicar não apenas ideias, pensamentos, mas para comunicar emoções, de modo que as gerações pudessem se lembrar. Curiosamente, nós estamos numa nova seção da nossa meditação bíblica, que são os livros proféticos. Já vimos Isaías, o livro de Jeremias, e agora estamos numa outra porção que também a tradição tem atribuído majoritariamente a Jeremias. Não há absoluta certeza disso, mas o estilo, o conteúdo e a tradição aponta para o profeta, aliás, para o contexto histórico em que tudo está acontecendo. O curioso é que nós temos então um livro poético dentre os livros proféticos. Por quê? Por que um livro poético no meio desses livros proféticos? Aliás, os caçadores de profecia não poucas vezes ignoram o livro de Lamentações, como se ele não encaixasse bem ali. Bem, se uma das razões por que as poesias são produzidas, as canções são produzidas, é para que nós nos lembremos, então certamente o livro de Lamentações foi produzido para que nós nos lembremos de algo muito importante. Para que cada geração do povo de Deus se lembre de algo que é crucial para a sua subsistência. Para que eu e você não nos esqueçamos dessa lição. Está pronto para ela?
o pecado tem consequências. O pecado tem consequências. Veja, eu e você lutamos continuamente com esse desejo. Nós tentamos nos convencer que os nossos pecados não carregam consequências, ou não carregarão consequências. Nós continuamente mentimos para nós mesmos quando nos desencaminhamos de alguma maneira que aquele pecado não nos alcançará, que não trará consequências sobre nós. Veja, diante do Deus que criou literalmente a nação de Israel e que deu a eles alianças, dentre essas alianças, a aliança davídica, a essa altura, quase 500 anos se passaram, e Deus vinha continuamente dizendo a eles: olha, o pecado tem consequências, e vocês vão sofrer terrivelmente. Jeremias mesmo teve o seu ministério pronunciando por décadas que se aquele povo não se arrependesse dos seus grosseiros pecados, do seu afastamento de Deus, da maneira como tratavam o próximo, não é só como se trata Deus, é como se trata a esposa, como se trata o marido, como se trata o filho, como se trata o vizinho, como se trata o outro munícipe, como se trata as pessoas. Ele diz: se vocês não mudarem isso, o pecado terá consequências. E veja você que agora passaram algumas décadas desde que Jeremias pronunciou isso. E Jeremias foi confrontado por todas as pessoas da sua época. Ele foi confrontado pelos sacerdotes que diziam: não, isso não vai acontecer. O pecado não tem consequência. Ele foi confrontado por outros profetas que diziam: não, imagine, para a gente é só sucesso. Ele foi confrontado por todo tipo de gente, pelos príncipes, pelos reis, pelo povo em geral. Mas agora, décadas depois de continuamente anunciar o pecado tem consequência, nós chegamos numa data que é crucial para a história do povo de Israel, o ano 586 a.C., quando o céu se torna cinza chumbo, quando os babilônios, então o maior poder mundial daqueles dias, invade Jerusalém. Jeremias está lá. Ele, diferente de muitos profetas, viu aquele cumprimento ali, diante dos seus olhos acontecendo. Toda a dor que ele havia pronunciado está ali acontecendo diante dos seus olhos. Os corpos estão espalhados pelas calçadas, sangue pintando as paredes das casas, as crianças gritando a plenos pulmões: mamãe, mamãe, papai, papai. O cheiro de fumaça por todo lugar. O som do tilintar das correntes que arrastam aqueles que são levados para o exílio, para a Babilônia. Jeremias está lá. Quantos têm filhos aqui, por favor? Jeremias está vivendo o que vive um pai, o que vive uma mãe, que continuamente diz para um filho: não faz isso. Olha, não faça isso não segue por esse caminho, muda de rumo, essa não é a melhor escolha da sua... E que diz vez após vez, e começa a dar cenários e dizendo: se você seguir nesse caminho, aquilo que vai acontecer, e diz, até que um dia, o próprio pai ou a mãe que pronunciou tudo aquilo é solapado pela dureza da vida e pelas consequências da escolha dos próprios filhos. E que dor é ver aquilo se cumprir. Jeremias viu. E ali, talvez sobre uma pilha de cinzas, chamuscado, um cheiro terrível de fumaça ali, naquele meio todo, como um repórter que está no campo de guerra registrando o que vê,
Jeremias começa a registrar poeticamente. Por que uma poesia? Aliás, são 5 que tem no livro, 5 poesias. Por que poesias? Porque música e poesia são coisas que nós lembramos com mais facilidade. E ele deseja que as gerações futuras se lembrem: o pecado tem consequências. Não vem na hora, não vem no dia, não vem agora, mas vem. E é tão doloroso quando vem. 5 poesias. Nessas 5 poesias, o profeta, que é apelidado de profeta chorão, mas quem não choraria de ver o seu próprio povo ali? Aquele é o dia que historicamente podemos dizer que morreu Jerusalém. Aos prantos, ele escreve esse livro que é conhecido pela Septuaginta, a versão grega da Bíblia do Antigo Testamento, como Lamentações. O que é um lamento? Lamento é um choro angustiante. Lamento é aquela dor que você vê quando está num velório. Isso é um lamento. Você já foi em velório? Aquilo é um lamento. Se você já perdeu alguém, já esteve ali ao lado de um caixão da pessoa que você ama, mãe, um pai, talvez até um filho, é uma dor inexplicável. Os que nunca viveram isso, meu desejo é que o arrebatamento venha e você nunca tenha que viver isso. Isso é lamento. Como alguém definiu, lamento é um oceano de lágrimas. E ele coloca 5 desses poemas de lamento. Com esses 5 poemas, ele trata de 3 assuntos: a destruição de Jerusalém, a confissão dos pecados, porque agora finalmente, com o mundo todo colapsando, o profeta dá voz à confissão dos erros, ou seja, que aquela destruição toda não era algo randômico, acidental, que a derrota de Jerusalém, a derrota do povo judeu, não era a derrota de Deus, mas era a justiça de Deus, era a disciplina de Deus. E finalmente, dentro desses poemas, não necessariamente nessa ordem, ele fala de restauração, desse lampejo de graça, dessa bondade divina em alcançar aqueles que são seus, apesar de não merecerem. Talvez um dos problemas que nós tenhamos é que a gente acha que merece algumas coisas bondosas de Deus. Talvez um dos problemas que nos torne tão amargos na vida é que achamos que Deus tem alguma dívida conosco. Não tem. A verdade é que se eu e você fôssemos receber, de fato, as consequências, com C maiúsculo, de todos os nossos pecados, de comissão é aquilo que eu vou e faço errado. De omissão é quando eu me omito, quando eu deveria ter feito certo e não faço. Os pecados objetivos, aqueles materiais que as pessoas poderiam observar, ou os pecados subjetivos, imateriais, que apenas carnavalescamente dançam dentro de mim. Se eu fosse receber todas as consequências do que eu realmente mereço, seria um único zap do céu. Entende, né? O zap. Está ficando mais complicado. Bom, você entendeu.
eu dependo da graça de Deus. E Deus a mim não deve nada. Deus não nos deve absolutamente nada. Bem, como ele organiza a sua linguagem para apresentar essa situação? Vamos considerar rapidamente. Essas profecias, ou melhor, essas poesias, são apresentadas com alguns personagens chaves sobre cada uma delas. Vamos começar com o capítulo 1. Capítulo 1, versículos 1 e 2 do livro de Lamentações. Se você encontrou, por favor, diga amém. Eu espero mais um pouco. Se você encontrou, Lamentações, capítulo 1, versículos 1 e 2, por favor, diga amém. Já melhorou, dá para começar. Nessa parte, o profeta poeta personifica Jerusalém, como se fosse uma viúva. Então ele pega a cidade e dá uma personalidade à cidade, como se a cidade fosse declamar a sua dor, como se fosse uma viúva. E aqui o que ele escreve: como já solitária a cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Aquela cidade pujante, cheia de alegria, cheia de felicidade, em que as liras eram tocadas, que as crianças brincavam, é uma viúva que perdeu tudo. Eu nunca vou me esquecer de um velório que fui fazer, e era dessa senhora, viúva. Já tinha perdido o marido, e naquele dia tinha perdido o filho. Eu me lembro que quando eu entrei naquele lugar, aquela mulher veio na minha direção, aos berros, lamentando. E ela agarrou em mim. Eu achei que eu não ia conseguir sustentá-la, porque as pernas dela fraquejavam, e a única coisa que ela me dizia era: meu filho, meu filho, meu filho, eu queria ter morrido no lugar do meu filho. Que dor. O profeta, poeta, olha para Jerusalém e diz: ela é como uma viúva. Eu, impotente diante daquela senhora, não podia fazer nada para ajudá-la. Ele descreve a situação de Jerusalém da mesma maneira, como alguém que não tem a quem recorrer, como alguém que vivia agora essa dor das consequências do pecado acumulado ao longo dos anos. Bom, segunda poesia. Na segunda poesia, no capítulo 2, nós nos deparamos com o próprio Senhor. Então, no primeiro, nós temos uma viúva declamando a sua dor, a dor da sua perda. Agora nós temos na segunda poesia o próprio Senhor falando por meio do profeta. Capítulo 2, versículo 1. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Muito importante, todas as vezes que você encontra a palavra ira atribuída a Deus, não atribua a Deus a sua ira. Ou seja, o texto não está falando que Deus se ira como eu e você nos iramos. Nós nos iramos de maneira diferente e nos iramos injustamente. Fácil, não é? A gente se ira fácil e nos iramos por qualquer coisa. Quando nós lemos na Bíblia sobre a ira de Deus, isso é o que nós chamamos de um hebraísmo. É um recurso linguístico das tradições hebraicas para falar da justiça de Deus. Então o que o texto está dizendo por meio do profeta é que chegou a hora da justiça. Deus é longânimo
que significa a palavra longânimo? A gente lê muito sobre isso, que Deus tem um ânimo longo, ou tem uma paciência longa. Mas chega o fim. Chega a hora que a disciplina deve ser aplicada. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Eles agora, e o profeta está ali, testemunhando toda essa consequência que ele havia pronunciado por décadas a fio. Eu li essa história num livro de um escritor chamado David Jeremiah, eu achei bastante interessante. Um ladrão, lá em Seattle, nos Estados Unidos, ele foi tentar roubar combustível de um daqueles motorhomes, sabe, aqueles trailers enormes que as pessoas usam aí para viajar de lá para cá. E lá esse homem tentou furtar o combustível, botou lá uma mangueira na abertura e começou a sugar o que deveria ser o combustível. Pouco tempo depois encontraram um homem desesperado, pedindo socorro, passando mal, com uma crise enorme. E quando foram ver, o que aconteceu foi o seguinte: ao invés de ele colocar a mangueira no tanque de combustível, ele colocou no tanque de dejetos, ele colocou no esgoto do furgão. Ele, ao invés de chupar gasolina, ele chupava excremento, urina e outras cositas mais. E encontraram esse homem em estado assim de calamidade. Quando foram entrevistar o dono do trailer, desse motorhome, ele não conseguiu dar entrevista, porque ele estava rindo. Ele não conseguia parar de rir. Porque o homem que tentou roubar o combustível com a mangueira, ao invés de pôr a boca no combustível, colocou a boca no esgoto. No esgoto. Veja, aqui é um paralelo do que é o pecado. O pecado, o desvio de Deus, o afastamento de Deus, fazer o que é errado, promete vida, energia, combustível. Mas o que ele entrega é algo que, se nós tivermos o mínimo de consciência, nos causará asco, nojo. Porque o pecado traz consequências. É exatamente o que nós vemos aqui. E isso nos leva à terceira poesia do texto, que eu vou deixar por último, porque é a poesia do próprio profeta, que vê um lampejo de graça. Então vamos para o capítulo 4. No capítulo 4 nós temos um contraste. O que é a vida com Deus, em comunhão com Deus, e o que é a vida sem comunhão com Deus, com as consequências do pecado. Eu não vou fazer nenhuma exposição desse texto. Eu fiz o seguinte, apenas coloquei aqui uma outra versão, que é a tradução da Bíblia Viva, apenas um trecho. Eu quero ler para você e peço a sua total atenção nessa leitura. Veja o contraste. O ouro perdeu o brilho. As paredes do templo, que eram revestidas de ouro, foram derrubadas. As suas pedras estão espalhadas pelas ruas. Os jovens de Jerusalém, que antes valiam o seu peso em ouro, agora valem menos do que um pote feito de barro. Até os cachorros do mato dão comida aos seus filhotes, mas as mulheres de Israel não. Elas são como os avestruzes, nem dão importância aos seus filhos, que choram de fome. A língua do bebê fica presa no céu da boca, por causa da sede. As crianças pedem um pedacinho de pão, mas nem isso sobrou. Os que comiam sempre do bom e do melhor desmaiam pela rua por falta de comida. As pessoas que viviam em palácios agora reviram os montes de lixo, procurando alguma coisa para comer. Perceberam o contraste? Antes tinha festa, agora tem luto. Antes tinha comida, agora tem escassez. Antes tinha dança, agora tem lamento. É a vida com Deus, a vida sem Deus. Capítulo 5, nós temos então a voz poética daqueles que foram levados no cativeiro. Capítulo 5, versículo 16, apenas esse versículo eu vou ler. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. É a voz do povo sendo levado, acorrentado para a Babilônia. Caiu a nossa coroa. Ai de nós por quê?
Ai de nós porque pecamos, ai de nós porque não demos ouvidos à voz de Deus, ai de nós porque brincamos com aquilo que Deus tantas vezes nos advertiu. E é interessante que o livro termina de uma maneira tão enigmática, é um final estranho. Eu tenho produzido livros, escrevi alguns livros, e o editor sempre dá um palpite, e é bom. O editor do seu livro fala, não, olha, não faz essa conclusão, não dá esse título no livro, muda isso, muda aquilo. E eu imagino que se eu escrevesse um livro e terminasse como o profeta Jeremias terminou, o editor ia falar, Leandro, ficou meio sem fim. Mas o autor divino é tão diferente dos autores humanos, não é? Veja como ele termina. Capítulo 5, versículo 22. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? E os créditos começam a subir na tela do filme. E eles não sabem o que vai acontecer. É 586. É a consequência dos pecados. É o dia de luto. É a morte de Jerusalém. É o preço sendo pago por todos os erros do passado. Mas louvado seja Deus, porque temos uma última poesia que eu quero compartilhar. Você aguenta mais um minuto, por favor? Amém? Que é a poesia de Jeremias, do profeta, que foi lida inclusive pelo presbítero Humberto Júnior. Antes de ler o trecho da poesia mais uma vez, eu quero lembrar brevemente a história de Thomas Obadiah Tilson. Ele foi um homem que sofreu muito a sua vida, teve muitas enfermidades, muitas fraquezas, e por causa das suas enfermidades e fraquezas, ele nunca conseguiu ter um trabalho que lhe desse uma remuneração muito generosa. Estava sempre ali, sabe, apertado, com dificuldade e doente. Apesar disso, ele viveu até os 96 anos. Todo mundo falava, não, esse ano ele vai, dessa ele não passa, mas viveu até os 96 anos. E um dia, ele disse o seguinte para uma pessoa, ele falou, Deus me deu muitas demonstrações maravilhosas de como Ele cuida, o que me enche de uma gratidão surpreendente. Veja, um homem tão enlutado, com tantos problemas, ele diz, mas Deus ao longo desses anos tem me dado a garantia de que Ele cuida. E o meu coração é grato. Ele escreveu 1.200 poemas, esse irmão chamado Thomas. E um poema dos mais famosos se tornou uma canção, baseado em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quando olhamos a história do povo judeu, nós vemos fraqueza, fraqueza moral, fraqueza física, fraqueza espiritual, fraqueza emocional. Mas quando levantamos os olhos e olhamos para Deus, nós vemos fidelidade, plena fidelidade. E desse texto foi o que esse homem viu, que apesar das lutas e dores, porque algumas vezes sofremos as consequências dos nossos pecados, outras vezes sofremos as consequências dos pecados dos outros. Mas mesmo nesse turbilhão, nesse céu pintado de cinza, mesmo ali, o Senhor é fiel. E aqui, o que ele produziu. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor,
Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Lamentações mostra que Deus é fiel quando disciplina, mas Ele é tão fiel que Ele também restaura. 70 anos depois desse livro, Deus restaurou o povo de Judá de volta em Jerusalém, num milagre extraordinário. Quem sabe nós estamos precisando de uma restauração. Lembre-se, Ele é fiel. Vamos